Acho que sim. Bom, gente, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre algumas das perguntas que surgiram, né, de dúvidas entre vocês sobre o processo de coaching. Uma das perguntas que eu achei muito interessante foi qual a diferença entre juízos, crenças limitantes e modelos mentais. E aí eu chamei a Margarita Morales para a gente bater esse papo juntos, né, e contar um pouquinho para vocês o que a gente percebe, né? Então, Márgara, o que é para você? Pois é, o primeiro que eu teria que colocar é que assim, o termo crenças limitantes não é um termo que eu domine muito não, eu não sei muito bem de onde vem, porque ele não vem de um espaço da ontologia. Não. Crenças limitantes é um conceito, gente, que na verdade a gente bebe da PNL, né, da programação neurolinguística. Eles falam muito nessa perspectiva das crenças limitantes. Na verdade, dentro da ontologia, o que eu compreendo é que crenças limitantes nada mais é do que os juízos que a gente faz sobre os juízos no sentido de nos incapacitar, né? Então, quais são os juízos que nos limitam a agir? Quais são os juízos que nos impedem de fazer com que a gente cresça, de fazer com que a gente aprenda, de fazer com que a gente se aproprie de determinada coisa que a gente deseja? Então, por exemplo, aquele juízo de não, eu não vou dar conta, isso eu não consigo, não, eu não posso, para mim isso não é possível. Esses juízos são juízos que dentro da neurolinguística eles vão chamar de crenças limitantes, que são as crenças, são as coisas que eu me coloco, as conversas privadas que eu tenho comigo e que me impedem de seguir adiante. Então é muito importante nós sermos capazes de mapear quais são esses juízos sobre os juízos, que a ontologia chamaria assim, né? Ou no caso da PNL, quais são as crenças limitantes que me impedem de dar espaço adiante. E nós, como coaches, é muito importante que a gente seja capaz de perceber isso no linguajar do nosso coachee, na narrativa do nosso coachee, porque muitas vezes essas falas aparecem sem que ele seja capaz de perceber. E a gente precisa distinguir para eles, mostrar para eles o que a gente está escutando e que a gente está vendo essa crença limitante, se a gente quiser nomear dessa forma, ou esse juízo limitante, esse juízo sobre o juízo que ele faz de si. Eu acho que esse tema de juízo sobre o juízo, ele é importante ser muito bem esclarecido, porque quando eu entendo crenças limitantes desse jeito, eu entendo que é algo que me impede de eu me expressar ou de eu ser aquilo que eu desejo, ou que eu tenho potencial. Exatamente. Mas, de qualquer jeito, ali também há uma percepção de como eu deveria ser. Exatamente. Então, a crença limitante é um juízo em cima de algo que me limita a ser aquilo que eu deveria ser. E isso que eu deveria ser é o que a gente chama de modelo mental. Modelo mental tem a ver, é como o guarda-chuva do que eu entendo como as coisas deveriam ser. Então, são juízos mais... são amplos, juízos, né? Amplos ou até declarações. Eu acho que eu devia ser perfeita. Sobre o viver mesmo, né? Sobre o viver. Eu devia ser perfeita. Esse é meu modelo mental. Então, tudo, para mim, crença limitante seria... Não sei, você me corrige. Crença limitante seria algo como... Eu sou indisciplinada, então eu não estou correspondendo a esse... não me permito acessar a esse modelo que eu entendo deveria ser. No processo de coaching ontológico, a gente vai questionar a crença limitante, mas também o modelo mental. De onde vem essa história de que eu tenho que ser perfeita? Exatamente. De onde vem a história de que eu tenho que ser desse jeito? Porque isso é o modelo mental que vem decorrente de uma coisa ainda maior, que são os discursos históricos. Isso. Então, são como camadas de uma cebola que vão agrandando. E no processo de coaching, quando a gente faz um processo mais profundo, vamos questionando o discurso histórico, o modelo mental, as crenças limitantes, ou nesse sentido, os juízos que constituem toda uma maneira de ser. E os modelos mentais, eles têm origem em 3 elementos. O primeiro elemento é a circunscrição do observador em determinado ambiente. Segundo, é a relação do observador com os papéis com os quais ele se relaciona. Os papéis significativos. Como é que eles se relacionam com os papéis de pai, papel de mãe, papel de esposo, de profissional, etc. E com as características internas da sua própria biologia. Então,
Quando a gente entende... O que significa, por exemplo, ser homem na ser nossa sociedade, homem, ou ser mulher, nascer homem, então nascer mulher, nascer então você em determinada tem 3 coisas aí. cultura. Você tem a estrutura do indivíduo, as relações que ele obtém com as outras pessoas, que é a construção dos papéis, e as relações que ele tem com o meio ambiente. Então essas 3 coisas vão acabar formando o que a gente chama de modelo mental, que são as escolhas que ele faz, que vai acabar determinando a sua identidade. Né? Então, gente, olha só, se a gente for pensar em termos, como a Margarita falou, né, de abrangência, é como se fosse assim. Os nossos discursos históricos, que também foi uma pergunta que surgiu de vocês, muito pertinente, eles são a parte mais ampla. É como se fosse o rio. Nós estamos dentro do rio, nós somos peixe dentro do rio. Os nossos discursos históricos, eles são o rio. Nós estamos lá, a gente não pode escolher não tê-los. Eles têm a ver com o nosso momento histórico, com as coisas que a nossa sociedade está discutindo nesse momento, com a nossa história social, com esse mover social, quais são as inquietações do nosso tempo. Então, o discurso histórico ele tem essa abrangência maior e ele é compartilhado por nós, como comunidade, como sociedade. Então, o que significa ser, por exemplo, brasileira? O que significa estar nesse contexto, neste tempo? E uma característica do discurso histórico é que ele é transparente. A gente não se dá conta. É como a água. Não vemos que estamos no rio. A gente... É como a água para o peixe. Né? Ele é o último a perceber que existe a água. Né? Então, o discurso histórico ele tem esse papel, ele é mais amplo. Então, quando a gente pensa em termos de amplitude, o discurso histórico está nesse domínio do social. O que a gente está fazendo é tentar olhar para ele. Como observadores, o que a gente está fazendo? A gente está tentando sair de dentro da água e se colocar um pouquinho para fora da água para perceber que existe rio, para perceber que existe água. E quando a gente faz isso, a gente está olhando, então tá, esse é o nosso discurso histórico, mas nós não conseguimos, uma vez que a gente é peixe, viver fora da água. A gente precisa estar dentro do nosso discurso histórico para conseguir sobreviver. Então, em macro escala, o discurso histórico tem essa amplitude. Num contexto um pouco menor, a gente tem os nossos modelos mentais, que é como é que eu lido com essas questões e com todo esse movimento, como é que eu me ponho no mundo, como é que eu me ponho dentro do rio, de que espécie de peixe eu sou, que conversas essa espécie tem, que outras espécies não têm, né? Então isso tem a ver com o meu modelo mental. E como é que esse modelo, e do que esse modelo mental é construído? Como é que esse modelo mental se constitui? Dos nossos juízos. Então é como se o modelo mental fosse o coletivo dos juízos que eu faço sobre a vida, sobre o viver, sobre os meus posicionamentos no mundo. Os meus juízos constituem o meu modelo mental. E o meu modelo mental me faz ver. A partir do meu modelo mental, eu vejo os meus discursos históricos e me relaciono na vida. Então, de fora para dentro, a gente tem os discursos históricos, modelos mentais e juízo. De dentro para fora, nossos juízos constituem os nossos modelos mentais e nossos modelos mentais são a lente pela qual a gente percebe os nossos discursos históricos. E dentro do processo de coaching, o nosso foco é escutar os juízos, porque eles são a janelinha, como um fio onde você puxa de onde, qual é, em que espaço emocional eu vivo, como eu interpreto o mundo. Então, os juízos são a janela. Então, a gente está buscando olhar os juízos nesse sentido, porque eles nos conectam, meada, né? Nos conectam com o que está mais abrangente ou menos. E aí depende da capacidade do observador, de observação do coach, de poder transitar nessas esferas. Ficou claro? Venham mais. Vejam o vídeo e depois contem pra gente o que vocês acharam disso. Queremos novas dúvidas, novas perguntas, tá? Tchau. Grande beijo. Tchau, beijo.